Fala, galera! Estamos começando mais um TalentoCast, esse podcast que a gente fala sobre talentos e sempre trazendo pessoas muito incríveis aqui para falar sobre pessoas que fizeram coisas muito interessantes usando seus talentos. E hoje não é diferente. Estou trazendo aqui uma mulher incrível que tem uma história maravilhosa, triatleta, escritora, enfermeira, ela faz um monte de coisa que ela vai contar muito melhor do que eu. Uma honra ter você aqui, Manu Rios, bem-vinda! Eu que agradeço, nossa, prazer enorme estar aqui, finalmente conseguimos né? conciliar nossas agendas, né, e haja talento para tudo isso, reza a lenda que tem, né, então eu acredito. Bora falar sobre os talentos. Manu, fala um pouquinho pra galera quem é Manu Rios, porque você faz muitas coisas, então conta pra galera um pouquinho de você. Então, falando um pouquinho quem eu sou, antes de falar tudo que eu faço, né, eu costumo dizer que a Manu Rios é uma mulher muito curiosa, que gosta de explorar sempre coisas novas e que acha que nunca é tarde para você começar algo novo. Então, isso me define, né? O que eu faço, como você já introduziu, né? Eu sou enfermeira, sou palestrante, sou instrutora de yoga, sou percussionista, sou atleta, sou o que mais, gente? Mentora, e pode ser que amanhã eu bote tudo isso para trás e comece uma nova coisa, porque, né, a gente está sempre disposta a aprender coisas novas e isso é o que faz com que a gente goste da vida, né? Sim. Tá sempre fazendo coisas novas. Delícia, isso é a melhor parte, Sim. a melhor parte. Manu, antes da gente entrar na parte Manu escritora, Manu palestrante e tudo mais, eu quero que você traga um pouquinho, que tem muito a ver com seus talentos, inclusive, na minha percepção, da sua... De pontos importantes da sua história. Então, você é uma pessoa que não é de São Paulo, você é uma pessoa que veio do Nordeste, mora no Rio, então tem uma grande transição aí cultural no meio de tudo isso, além do ponto que tem tudo a ver com o seu livro que fala sobre saúde. Então, como que foi a Manu lá, que nasceu lá no Nordeste e tal, querer ser enfermeira e depois pensar em falar sobre saúde? Constrói um pouquinho essa narrativa pra galera. Então, Aline, é muito engraçado, porque quando a gente está vivendo o processo, a gente não tem muita consciência, Sim, né? Das coisas que estão acontecendo. A gente vai buscando o que naquele momento a gente vê que faz sentido pra gente. Mas eu sempre quis sair de Maceió. Eu sempre falei que eu queria sair de lá. Não porque eu não gosto de lá, mas porque eu entendia que lá era pequeno para tantas outras coisas que eu queria fazer, mesmo sem saber exatamente o que era, né? Mas eu já tinha essa vontade de explorar outras possibilidades. Então, sempre fui atleta, né? Na minha época escolar inteira eu fui atleta, então eu já competia, né? Eu fazia ginástica rítmica. Então, eu já gostava de, como minha mãe dizia assim, essa menina adora aparecer, né? Eu gostava de me expor de alguma forma, né? E para muitas pessoas isso parece exibicionismo, mas para outras é um talento. Sim, né? Você tem o talento de se expor, seja numa arte, seja na comunicação, enfim, né? Então, entrei na faculdade de enfermagem porque, apesar da minha família ser a maior parte da área do direito, eu sempre tive ali um tropismo maior para a saúde. Tá. E entrei na enfermagem, sempre gostei da minha profissão. E vim para o Rio de Janeiro para fazer uma coisa que não era comum na época, ainda é pouco comum ver enfermeiro fazendo residência. E eu vim fazer residência em oncologia no INCA, que é no Rio. Enfim, ali segui minha vida de enfermeira, né? Até hoje que eu ainda atuo na assistência. Mas, como eu falei, eu sempre fui muito curiosa. E então, num determinado momento, uma amiga falou, vamos fazer uma aula de percussão, não sei o quê, uma oficina de percussão. Eu falei assim, gente, mas eu não toco nada, né? E aí ela falou, não, mas é justamente para quem não toca. E foi muito curioso, porque eu fui para a oficina do monobloco, oficina de percussão do monobloco, e eu me deparei com um talento que eu não sabia que eu tinha. Porque eu comecei a tocar, logo me chamaram para botar na turma de avançado, logo me chamaram para tocar em outros blocos. Então é isso que eu falo muito, quando eu falo de qualidade de vida, e eu acho que talento e qualidade de vida se conversam a partir do momento que você se propõe a se expor a coisas novas para descobrir talentos que você jamais imaginou que você teria. E que às vezes esse talento pode ser um hobby, mas ele também pode ser uma fonte de renda. Sim, né? Perfeito. E quando eu falo de qualidade de vida, eu também falo de dinheiro. Então, naquele momento, eu descobri um talento que, sei lá, com quantos anos eu tinha? 30 e poucos anos. Eu passei 30 e poucos anos da minha vida sem
ter ideia que eu tinha aquele talento. Mesmo tendo um pai percussionista dentro de casa, mesmo tendo um irmão que toca bateria. Mas, então, assim, eu falo para as pessoas, se expõem a coisas novas. Às vezes é um amigo que fala, vamos ali fazer aquilo. E você fala, nossa, mas nada a ver. Mas vai. Se você não gostar, beleza. Vai. Acabou. É igual o esporte. Tem gente que fala, não gosto de academia. Eu falei, cara, o mundo tem 1 bilhão de esportes. Tem muitos. Não é possível que você não vá se identificar com né? Então, eu gosto muito dessa ideia de você se expor a coisas novas para descobrir novos talentos. Porque ensinaram pra gente que a gente precisava escolher ser quem a gente ia ser quando crescesse, né? Sim. E aí isso limita muito você a escolher uma única coisa e dá aquela sensação de que aquela coisa vai ser pro resto da vida. Perfeito, né? vai ser pra sempre, não posso mudar. Exatamente. Então, quando eu falo que a Manuela é enfermeira, é instrutora de yoga, percussionista, é entendendo que nós somos seres múltiplos e que a gente pode ser tantas coisas a gente quiser e que essas coisas podem mudar a qualquer hora. Enquanto vida você estiver, enquanto autonomia e sanidade você tiver, você pode mudar quantas vezes você quiser, né? Deixa que as menininhas lá de 20 anos falem que você tá com mais de 40 fazendo uma nova faculdade, elas vão chegar lá. Vai chegar o tempo delas também. Então, né, assim, eu acho que esse eixo Rio-São Paulo, não tem como negar que traz muitas possibilidades pra gente, né? Muito mais possibilidades. Com a internet, essa distância geográfica diminui ainda mais. Sim. Então, ali na pandemia, que eu passei por um processo de adoecimento e que eu fiquei 6 meses de licença, que eu falo que apesar de ter sido um momento difícil da minha vida, né, de adoecimento e tal, eu recebi naquele momento como uma oportunidade de rever a minha história, de rever o que eu gostaria para minha vida dali para frente. E foi ali que eu entendi que eu queria falar de qualidade de vida, porque já era uma coisa que eu buscava para minha vida, já era uma coisa que eu tinha instituído na minha vida, que eu já tinha entendido que era um valor inegociável para mim. Então ali eu senti a necessidade de expandir para outras pessoas, ainda mais no momento de pandemia, onde eu já via antes da pandemia, mas com a pandemia isso se acentuou, que foi ver a saúde e a qualidade de vida dos profissionais de saúde ainda pior. Né? Então, a pandemia foi só uma lente de aumento. Então, daí eu fui fuçando na internet, conhecendo pessoas da internet, né? Conheci nosso mentor Joel J, que faz com que a gente esteja aqui hoje, né? E dali, então, eu entendi, esse é o meu core business, falar de qualidade de vida, levar a mensagem da qualidade de vida do ponto de vista da Manuela, porque pode ter 1 milhão de pessoas falando de qualidade de vida, cada um vai trazer um ponto de vista diferente, uma percepção e uma vivência diferente, né? Então, por isso que eu cheguei, o livro veio no pacote. Foi uma consequência de tudo isso, exatamente. Né? E é muito interessante, Manu, você tocar nesse assunto, por quê? Porque é muito interessante pensar que quem cuida das pessoas está muito doente, né? Que é uma narrativa que você sempre traz, né? E quando que você teve esse estalo, assim? Você sempre presenciou essas questões e falou, cara, tem alguma coisa errada aqui, sabe? Tipo, nesse ambiente, a galera não se cuida, a galera toma, muito café, a galera come errado porque não tem horário, né? Aquela coisa maluca. Às vezes trabalha em diversos locais diferentes, precisa se movimentar e não tem tempo. Quando é que caiu a ficha que você falou, cara, a galera tá mandando mal aqui na saúde, no ambiente de saúde? Cara, exatamente por mim, né? Começou por mim. A Manuela que teve a vida de atleta toda durante a vida escolar, mas quando entrou na faculdade foi deixando tudo de lado. No final da faculdade eu descobri uma doença autoimune, uma doença reumática, mas aquela coisa, né? Termina a faculdade, começa a trabalhar, muda de cidade, vem pro Rio de Janeiro, faz residência, tudo muito novo, conhece gente nova, tá ali, né? Tá no burburinho. Tá ali no auge, né? Surfando na onda. E aí chega uma hora que você vai jogando tudo para baixo do tapete, chega uma hora que não cabe mais nada embaixo desse tapete. E aí ele extravasa por algum lugar, né? E aí eu me vi numa situação de não conseguir fazer atividade física, porque eu tentava, mas eu não conseguia, porque eu sentia muita dor. Eu não me alimentava bem, porque imagina, a vida de residente é uma loucura, você não tem hora para trabalhar, comer comida do hospital, que por mais que a gente ache que é saudável, não é. Saía muito, night, bebida, enfim, eu comecei a me perceber num processo de muita insatisfação, o que fazia com que eu fosse uma pessoa muito irritada, muito reclamando. Ainda sou, mas hoje em dia a gente pondera mais, a gente tem uma autogestão um pouquinho melhor. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque nem eu tô me aguentando.
Tá. Eu tô me achando insuportável, Entendi. sabe? Tava te incomodando. Tava me incomodando, né? Então, eu fui na dor, fui pela dor. E eu falo para as pessoas, você tem a oportunidade de mudar pelo amor, por escolha. Não espere faltar saúde para cuidar da saúde de vocês. Não espere vir pela dor. Não espere que seu corpo físico e mental façam com que você pare, porque você vive dizendo que não tem tempo para parar. Então, ali, eu fui... As coisas... Eu, graças a Deus, sempre estive cercada de muitas pessoas incríveis na minha vida. Então, eu dividi apartamento com um amigo que falou, vamos pra yoga, você vai gostar, você vai curtir. Ele estava saindo do processo de desintoxicação. Já tinha saído de um processo de desintoxicação. E a yoga foi uma das ferramentas que ele usou. E aí eu fui pra yoga, me apaixonei pela yoga, recuperei a minha mobilidade física, que a doença autoimune estava fazendo com que eu perdesse. E aí, com a yoga, você sabe muito bem disso, né? Vem todo o pacote do autoconhecimento, da meditação, de você parar e respirar, né? A respiração que a gente tem de forma gratuita e a gente não utiliza, né? A gente não sabe respirar, a gente vai levando assim, quando você fala assim, cara, faz uma respiração profunda. Uma única respiração profunda pode mudar todo o seu dia. Então veio a yoga, com a yoga veio a necessidade de mudar a alimentação, que isso é uma coisa também muito comum de quem começa a praticar yoga com muita frequência, né? É verdade. A gente percebe que alguns alimentos já não fazem mais... não encaixa mais, não né? Não faz bem, né? E você, não, peraí, isso aqui não, isso aqui... Então, busquei nutricionista, mudei de médico, busquei uma terapia. Então, foi o que eu chamo de choque de ordem. Eu dei realmente um choque de ordem na minha vida. E isso foi pra mim. Ali eu ainda tinha 2 empregos, aí eu falei, não, vou sair de um emprego, coincidiu na época que a clínica estava fechando o setor que eu trabalhava, então foi unir útil ao agradável, né? Eu fui demitida e eu não queria mais ficar também. Então eu falei, cara, eu já entendi que qualidade de vida é um valor negociável pra mim. Eu quero ter mais tempo pra praticar esporte. Eu quero poder sair segunda-feira, 10 horas da manhã pra correr. Né? E aí as pessoas vão falar, ih, horário de herdeiro, cara. Quem vê close não vê corre, né? Mas assim... Eu quero ter essa gestão do meu tempo, de poder ter a minha carga horária, de poder dizer que eu quero trabalhar X horas e eu não trabalhar mais do que X horas. E aí, ali, eu implantei o valor da qualidade de vida na minha vida. Esse é o meu maior valor e eu não abro mão disso. Então, ficou muito mais fácil de dizer não para o que vinha de proposta para mim, que conflitava com aquilo. Por isso que eu falo para as pessoas, se você não consegue, né? Porque muita gente chega para mim falando assim, eu quero sair disso, mas eu não estou conseguindo porque eu não tenho clareza, eu não sei por onde começar. Comece entendendo quais são os seus valores e quais são os seus valores inegociáveis. Porque isso vai fazer com que você comece a ter clareza de fazer suas escolhas. Sim. Né? Então, quantas propostas eu já recebi de trabalho e eu falo não. Por quê? Porque vou trabalhar mais 40 horas que vai impactar na minha qualidade de vida. Se qualidade de vida, para mim, é um valor negociável, então a resposta está dada. Sim. Então você não precisa nem pensar. Fácil responder. É fácil responder, justamente. E aí, né, depois daquele momento que a qualidade de vida já era um valor muito presente na minha vida, com a pandemia e com esse meu processo de adoecimento, eu passei a enxergar que esses profissionais precisavam de qualidade de vida. Porque eu já vi, assim, né? Eu sempre fui meio que a chata do plantão. Tipo assim, putz, mas você vai comer isso? E assim, gente, eu como de tudo. Não é que eu não como. Só que o comer de tudo tem que ser exceção. Não pode ser a regra. Perfeito. Não dá pra você chegar meia-noite no plantão e comer um pedaço de pizza. Não dá pra você chegar 7 horas da manhã no plantão e comer um pedaço de... Me embrulha até o estômago só de... E eu amo pizza, tá, galera? Eu amo pizza. Então, são pessoas com hábitos de saúde ruim. Pessoas que têm 2, 3 empregos que não têm tempo pra nada. Que quanto mais ganha, mais gasta, porque... Fica aquela bola de neve. É o ciclo vicioso que entra ali, quer mais dinheiro, arruma outro emprego, fica sem tempo, é a desculpa perfeita pra dizer que não tem tempo pra fazer atividade física, que come mal porque ensinaram que comer bem é caro, sendo que eu falo, comer bem é você descascar mais e desembalar menos. Se você tá descascando, você tá comendo saudável. Se você tá desembalando, você tá comendo porcaria. Não, com certeza. Né? E cara... A gente tava falando numa outra conversa aqui, né, sobre as facilidades do iFood e tudo mais. E aí você fala, pô, não, agora você pega o celular, você pede o iFood, 2 minutos, você tem comida na sua casa. Só que qual é essa comida, sabe? E aí você falar que você acha que isso é mais barato, meu,
Fica pedindo iFood direto, vê a conta do seu cartão quanto não fica. Se você pegar, for, tipo, tirar um dia, for lá, fizer suas compras, levar, uma maçã, frutas no geral, sabe? Pô, pega um dia, cozinha você ali, tipo, se você tá sabendo os temperos que você tá colocando, Sim. você tá sabendo tudo que está naquela refeição. Cara, é muito diferente. Porque às vezes você pede uma comida que você julga saudável, mas você não sabe se aquilo foi feito com azeite, com óleo de ontem, com o quê? Não sabe. Se a galera essa galera de restaurante mete muito conservante, né? Sim, então sim. bota, sei lá, eu nem sei exatamente o que é, mas eles botam conservante Pra durar na comida, mais, né? para durar mais. Então, falar de qualidade de vida também não pode se restringir só à saúde, né? Por isso que eu cheguei no que eu falo no livro, né? Quando eu decidi começar a falar de qualidade de vida para profissionais de saúde, né? E aqui eu reforço que esse livro não é um livro só para profissionais de saúde, é um livro para todo mundo que busca qualidade de vida, mas que eu acabo contextualizando com a minha história dentro da enfermagem, né? Com a minha realidade ali, que já era uma realidade gritante, né? A pandemia, ela piorou muito, porque no começo da pandemia ficou todo mundo louco. Sim. Né? A gente não sabia o que ia acontecer. Todo mundo se perdeu. Todo mundo com medo. Então, as coisas que estavam ruins só se potencializaram. Sim. E eu comecei a perguntar para as pessoas, o que é qualidade de vida para você? Né? Porque existe um conceito da OMS ali, né? Bonitinho, teórico. Mas o meu ponto de vista de qualidade de vida pode ser diferente do seu. E algumas pessoas começaram a falar assim, ó, a qualidade de vida para mim é poder ter mais tempo com meus filhos, com a minha família, com os meus amigos. Eu não tenho filho, qualidade de vida para mim é ter mais tempo, ter liberdade de vir para São Paulo, trabalhar com outras coisas, é praticar o meu esporte, né? Ter qualidade de vida para mim é, para eu ter mais tempo eu preciso ter mais dinheiro, mas para eu ter mais dinheiro eu tenho que trabalhar em mais empregos, então eu acabo ficando sem tempo, então, né? E aí eu cheguei em 4 pilares que eu criei, né? O método SETA, que é o acrônimo de saúde, educação financeira, tempo. E o 4º pilarzinho, que é o que eu julgo que todo mundo precisa, mas ninguém tem consciência disso, que é o autoconhecimento, né? Que a gente falou aqui sobre entender quem você é de fato, sem ser pelo que você faz, porque a gente está acostumado a ser definido pelo que a gente faz, né? Sim. E entendendo quais são seus valores inegociáveis, para você ter muito mais clareza de fazer suas escolhas, de tomar suas decisões, de dizer os nãos que a gente precisa dizer na vida, né? Então, são esses 4 pilares que eu trabalho nesse livro e que eu costumo trabalhar nas minhas palestras, nas minhas mentorias, nos meus workshops, né? Porque a gente tem que olhar para a qualidade de vida. A primeira coisa que vem à cabeça é a saúde. Sim. Né? E eu falo que a saúde tem que ser o pilar principal, mas que tudo começa no autoconhecimento. Perfeito. Então, para você quebrar esse ciclo vicioso, você precisa primeiro sair dessa correria do mundo moderno, sair desse piloto automático de acordar, comer, tomar café, ir pro trabalho, voltar a comer e dormir. Tem gente que não consegue nem tomar ciência do que vai fazer naquele dia, né? Exato. Eu falo, gente, são pequenos hábitos, né? Mini hábitos que você vai mudando no decorrer do seu dia que pode fazer toda a diferença. Sim. Então, né? Você acorda, você cria uma intenção pro teu dia. Você, peraí, deixa eu ver hoje que dia é. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só o fato de você tomar essa consciência antes de sair da tua cama, coisa que não vai levar 2, 3 minutos. Muda tudo. Já muda tudo. Então, né, não adianta você querer mudar a sua vida se você não faz nada diferente. Sim. Né? Esse livro veio disso. Eu jamais imaginei escrever um livro. Jamais imaginei escrever um livro. Mas só o fato de eu ter me colocado em movimento para estudar algo novo fora da minha área... deixa eu ver aqui de curiosa. Deixa eu fazer esse curso aqui de curiosa. Deixa eu fazer esse outro aqui de curiosa. Então, só de colocar, mesmo sem ter clareza nenhuma, mesmo sem saber para onde eu estava indo, mas me expondo a novas possibilidades, a novos ambientes, a novas pessoas, as portas vão se abrindo. Te possibilitou, te criou condições para. Exatamente. E aí a Manuela descobriu um talento de escrever um livro que eu não imaginei. Não, e é muito legal isso, porque o movimento, ele gera resultado de qualquer maneira, sabe? As pessoas, às vezes, têm a tendência de achar que só uma execução... É lógico que a clareza é muito importante para que
entre aspas, você não perca tempo e tenha mais assertividade no processo. Mas só a questão, Manu, de estar em movimento te possibilita coisas novas. Sim. Porque muitas vezes, para que você chegue nessa clareza, você precisa se movimentar para entender, para depois executar exatamente o que você quer. Sim. Sabe? Então, é tipo meio teste, sabe? Você tá testando. Você tá ali, tipo, puta, será que é aqui? Sabe? Será que não? Será que... Putz, será que a Manu quer ter uma empresa? Será que a Manu quer ser palestrante? Será que a Manu quer... Sabe? Então, essa possibilidade de testar e se colocar à disposição, porque eu acho que tem uma questão. Que talvez as pessoas tenham um pouco de dificuldade nesse teste. Porque para fazer este teste, que eu também tive que fazer, você precisa se desprender do seu ego. Sim. Entendeu? Sim. Você precisa levantar a mão do eu não sei fazer isso. Exatamente. Sabe? Puta, isso aí eu não sei fazer, cara. Se colocar no lugar de aprender sempre, né? Exato. A gente tá aprendendo e ensinando sempre. O tempo todo. E é por isso que eu falo assim, quando eu falo do livro, né, que a gente brinca com a história do desafio que eu escrevi o livro em 4 dias, tem gente que fala, nossa, você escreveu o livro em 4 dias. Eu falei assim, então, gente, eu coloquei no papel em 4 dias. Porque, na verdade, aqui tem 20 anos de experiência como profissional, mais 44 anos de história de vida, né? Então, eu só compilei em 4 dias. Sim. E todo mundo pode escrever um livro. Sim. Porque todo mundo tem algo a agregar na vida de alguém. Todo mundo tem uma mensagem para ensinar. Sim. A sua história de vida vai conectar com muitas pessoas que podem precisar do que você tem para falar. Né? Pessoas precisam de pessoas. Sim. Pessoas se conectam. Pode vir a inteligência artificial que for. Pode vir a tecnologia que for. No fim das contas, as pessoas se conectam com pessoas, histórias se conectam com histórias. Né? Então, Exato. pode ter 1 milhão de pessoas falando de qualidade de vida, mas vai ter outros tantos milhões de pessoas que se conectam comigo e não se conectam com a Aline, ou se conectam com a Aline e não se conectam comigo. Sim. Então, a sua história pode ajudar muita gente. Então, quando eu entendi Isso vira chave, você né, também cara? se desprende do ego, porque Sim. não é sobre contar a sua história. Exato. É sobre ajudar. como a sua história pode impactar a vida de outras pessoas. E quando eu comecei a receber feedbacks desse livro, só me deu ainda mais fôlego para continuar. Porque é bonito de ver. Porque o óbvio que é óbvio para mim, não é óbvio para muitas pessoas que leem esse livro. Esse livro, ele tem uma leitura super simples, né? Uma comunicação fácil, é zero leitura densa, mas é um livro que as pessoas podem colocar na prática muito fácil. Tem muitas coisas que eles podem colocar de forma muito fácil. Então, pense sobre isso. Pense sobre isso, porque uma amiga já me perguntou, por que você gosta de se expor na internet, não sei o que, né? Eu falo, cara, porque eu recebo feedbacks sempre de pessoas que falam, quando eu acordo e vejo que você já treinou, aquilo pra mim é um incentivo pra eu ir treinar. Eu falo, pô, Manuela já voltou do treino, então peraí, deixa eu tomar vergonha na cara e ir, entendeu? E isso não é porque a Manuela é todo mundo, gente. É todo mundo. Se você tem um hábito que você gosta de fazer, que você sabe que é bom e que pode ajudar outras pessoas, mostra. Só mostra. Todos nós, eu vejo que a internet, apesar, como tudo na vida que tem seus ônus e bônus, ela nos permitiu sermos influentes. Independente do nosso tamanho. Pode ser um influente para 100 pessoas, para 1.000 pessoas, para 10 mil, para 1 milhão, para 40 milhões. Tipo, a questão toda é você se permitir ser influente de uma forma positiva, entendeu? Sim. Então, pô, não é uma questão, né, algumas pessoas têm, às vezes, um pouco de dificuldade de entender que quando você se expõe na internet, muitas vezes, não é porque você quer aparecer. Exatamente, não é sobre isso. Tem dia que você não tá afim de mostrar a cara e tá tudo certo. Exatamente, puta, hoje eu não vou ligar stories, nem a pau, sabe? Tô de saco cheio, sabe? E aí você não liga. Tem dia que você quer falar o dia inteiro. Exatamente, pô, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, sabe? Então, mas é sobre, quando você leva uma perspectiva, você tá dando a oportunidade de dividir com mais pessoas coisas legais. Sim. Sabe? Coisas legais. Então, por isso que eu falei, tem influenciadores e influenciadores, positivos e negativos. Tem a linha da mentirada também, que é o cara que fica lá, ostentação, postando, tal, não sei o quê. Tem de tudo, né? Tem de tudo. A internet tem de tudo. É uma bagunça ali, né? É aberto. Então, qualquer um pode postar o que quiser. Se você olhar direitinho, né? Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. É porque a internet, ela tem uma escala muito maior. Exato. Só a escala né? brisou. Mas, cara, revista é assim...
televisão é assim, sempre foi assim. Então, assim, ali é um recorte. Sim. Tem gente que olha para meus stories e fala assim, nossa, mas como é que você dá conta de fazer tanta coisa? Eu falo assim, gente, minha vida não é corrida. Né? Minha vida tem dias corridos, mas minha vida não é corrida. Eu me organizo muito bem. Muito pelo contrário, eu falo assim, eu preciso tomar vergonha na cara, porque eu tenho tempo de sobra para fazer as coisas que eu preciso fazer. Mas às vezes a gente dá aquela procrastinadinha Sim, básica, é normal, né? gente. Que é normal também, né? Não precisa acelerar baixando. É a desculpa perfeita. Mas, Estou indo no meu ritmo. mas a internet, ela trouxe algo que, assim, é óbvio que tudo tem o ônus e o bônus, né? Mas a internet, ela trouxe, primeiro, acesso, né? Imagina, a pessoa que mora lá no interior do Nordeste, ela passou a ter acesso a informações que elas jamais teriam, né? E o Brasil, por incrível que pareça, é um país que tem mais acesso à internet do que saneamento básico. Sabe? Então, para mim, a desculpa de que eu não faço isso porque eu não tenho dinheiro, ela cai por terra a partir do momento que você entra na internet e você encontra praticamente tudo que você quiser gratuito. Curso de tudo que você imaginar gratuito. Sim. Né? É óbvio que se você quiser um aprofundamento maior, se você quiser algo maior, você vai ter que tirar o dinheiro do bolso para investir? Vai. Mas, cara, se você precisa começar do zero, você não tem dinheiro de jeito nenhum, Você consegue no grátis. Você consegue do grátis, né? Como consegue do grátis? Muita coisa. Então, deu essa possibilidade para as pessoas ganharem mais dinheiro, mas as pessoas, eu vejo muita gente ainda engessada com relação a isso. Né? Na minha área, os profissionais de saúde, é uma galera que ainda está naquela coisa do trabalhar em hospital, trabalhar em consultório, no máximo dar uma aula na universidade, sabe? Não saiu ainda da caixinha de empreender, de abrir seu próprio negócio, de ter um curso na internet. E talvez você tenha o talento da comunicação e você não sabe. Sim. Que eu jamais também imaginei que eu teria o talento da comunicação e hoje eu me enxergo. Sim. Enquanto palestrante, enquanto tá aqui falando com você, né? Então, é isso. Talentos, pô, a gente tem um bilhão. Fala aí, quantos talentos as pessoas têm? Exatamente, exatamente. Não, eu acho que eu costumo muito brincar sobre a questão do livro, sobre a questão do teste, que eu falo, cara, o teste ele traz 34. Eu não concordei muito com o meu teste, né? O teste, depois a gente conversa sobre isso, porque a gente pode fundamentar isso aí. Mas o teste, ele traz os 34. Mas eu brinco muito quando eu tava dando mentoria pro Márcio Latuffi, que eu falei assim, Márcio, você fez o teste, tudo tal, não sei o quê, mas não se apega no teste, não. Porque tem um talento que não tá no teste e que você tem e que é o maior de todos. Que é, no caso dele, é humildade, velho. Sim. É muito, sabe? E ele falou, pô, Aline, é mesmo tal? E a gente começou a conversar sobre isso. Eu falo, o teste, ele é um direcionador. Sim. Sabe? E quando a gente consegue... E ele serve pra nos direcionar, mas como a gente constrói de tempos em tempos o nosso autoconhecimento, aí é que a gente tem a capacidade de perceber, entendeu? Do tipo, pô, é que nem você falou sobre comunicação. Comunicação é o meu 7º talento, tá? E aí, quando eu fiz o teste lá em 2017 dos meus 5 talentos, não apareceu comunicação, mas eu sempre soube que eu era boa. Eu nem lembro se apareceu comunicação Tipo, no meu. eu sempre soube que eu era boa em comunicação, ninguém soube falar, entendeu? Sim. Tipo, eu não precisei de nenhum teste pra comprovar isso, eu já sabia. Sim. Como você sabe, você não precisa se lembrar, sabe? Então, é a gente... Mas por quê? Porque você procurou buscar dentro da Manu quem é a Manu, entendeu? O que a Manu gosta de fazer? E no fundo, é isso que são os verdadeiros talentos, sabe? Sim. É o que vai te trazer a percepção do, cara, isso aqui eu sou boa. E quando eu faço isso aqui, eu sinto que eu entro no estado lá de flow, que eu consigo ficar horas fazendo isso, me divirto, eleva a minha energia. Então, é toda uma construção que, é lógico, é legal ter o teste pra te embasar, mas tão legal quanto o teste é você se conhecer a ponto de saber quais são os seus próprios talentos. Sim, com certeza. Sabe? Porque tem muita gente que fala, meu, eu não tenho talento nenhum. Entendeu? Aqui talento, nossa, eu falo de talento, nossa, eu não tenho nenhum, sabe? E é muito cruel, né, com a pessoa. É muito triste. Não, e esses testes, né? A gente tem o teste dos talentos, tem o teste dos sabotadores, tem aqueles testes de análise comportamental, né? É muito engraçado que quanto mais você se conhece, mais você fala assim, eu já sabia que ia dar isso. Porque você já se conhece, né? E é muito engraçado quando eu comecei a fazer aquele teste dos sabotadores, né? Começou a dar um monte de coisa que eu já sabia.
Mas eu comecei a repetir ele com uma certa frequência, de tempos em tempos, né? Por quê? Porque por mais que você saiba, né? Aquela história do óbvio só é óbvio hoje treinado. Por mais que você saiba, quando você faz o teste, você cria uma consciência maior, aquilo já liga um alerta para você para determinadas coisas. Exato. Né? Então, isso aconteceu com o teste de sabotadores. Eu repetia depois de um tempo, falei, opa, aqui já deu uma melhorada. Uhum. Já deu uma melhorada. Diminuiu. Né? E é óbvio que não foi o teste em si, é o teste com a experiência de vida, com a maturidade, né? Com as coisas que a gente vai entendendo. Cada vez que a gente vai ficando mais velha, a gente vai querendo tirar mais pedras da mochila, pedras que não servem, né? Tipo... Então, eu acho que o mais importante aqui, eu acho que o elo que a gente pode mais fazer entre qualidade de vida e talento é justamente você entender que você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo e que essas coisas podem te dar uma qualidade de vida muito maior, seja por um hobby, seja por uma fonte de renda extra, né? Que eu falo, gente, sou professora de yoga e eu ganho dinheiro com yoga, eu toco num grupo de percussão, ganho dinheiro com percussão, sou enfermeira, ganho dinheiro como enfermeira, sou palestrante, ganho dinheiro então assim, né? Por mais que não seja, tudo ali, São é fontes. tudo caixa entrando, é tudo dinheiro entrando. E vivemos num mundo capitalista. Sim. Né? Só que lembre-se também que não adianta você ganhar rios de dinheiro se você não tem organização financeira. Exato. Porque eu conheço gente que ganha salário mínimo e se organiza, e conheço gente que ganha fortuna e a conta não fecha. E tá cagado de grana, exatamente. Né? Não, isso é bem normal. E o que eu vejo muito sobre essa questão é de estarmos no mundo capitalista, mas vivermos de coisas que eventualmente são, às vezes, profissões meio sonho, assim, sabe? Tipo, mentor, coach, palestrante, escritor. É que, assim, a grana, no final de tudo, ela é uma grande consequência do que você faz. Sim. Sabe? Mas tipo... É uma coisa que você tem que repetir com recorrência, sabe? Sim. Porque é real, sabe? Quando você faz uma coisa... Eu acredito muito nisso. Puta, quantas vezes já não dei mentoria de graça? Sabe? Porque a pessoa falou, pô, Aline, eu queria muito fazer. E você vê que a pessoa quer fazer. Que a pessoa... Só que ela não tem condição, cara. Aí você fala, eu chego pra pessoa e falo, meu, foda-se. Sabe? Vamos sentar aqui, você quer fazer mesmo? Quer fazer? Então vamos, sabe? E a pessoa tem um puta resultado às vezes e tal, e não sei o quê. Porque eu falo, cara, independente da sua crença, da sua fé, eu acredito muito que quando você faz um negócio... querendo ajudar genuinamente a pessoa, como, por exemplo, seu livro, sabe? É pra ajudar genuinamente a pessoa. Aquilo volta, velho. Sim, com certeza. Sabe? Tipo, o universo, ele vai fazer... Sabe? Mas aí tem o outro lado também, né? As profissões de saúde, né, são tidas como profissões devocionais, né? Isso é legal essa questão. Então, e aí eu vou falar principalmente da enfermagem, tá? Enfermeiro e técnico de enfermagem não sabe cobrar pelo seu trabalho, né? Esses dias eu estava conversando com a minha equipe de técnicas e eu falei, cara, o que você dentro da enfermagem entende que você faz tão bem que você poderia ensinar outras pessoas? Aí uma falou, curativo. Eu falei, você sabia que existe curso de curativo na internet? Você pode gravar um pacote de 10 aulas e vender por R$20 que seja. Eu não sei vender. Eu falei, quem disse? Você aqui, você está trabalhando, você está vendendo. Você sabe que você está vendendo, né? Porque você está vendendo a sua hora. Você já fez a conta para ver quanto é a sua hora aqui trabalhada no hospital? Então, assim, é alguém que pede para fazer um curativo, o outro que pede para dar um banho no leito, o outro que pede para não sei o que lá. Cara, por que você não vai cobrar por isso se você estudou para fazer isso? E eu não tô falando que você não pode fazer de graça. Sim, são coisas diferentes. Óbvio que tem gente que vai precisar e que você vai ter o prazer enorme de fazer de graça. Mas quantas pessoas poderiam pagar pelo seu trabalho e não pagam porque você não sabe cobrar? Não cobra. Sendo que você paga faxineira, manicure, cabeleireira, sei lá. Serviços. Você paga tantos serviços, por que você não aceita que o seu serviço seja pago? Sim. Né? E a outra coisa o dinheiro é só uma forma de troca. Né? Você tá dando para a pessoa o que ela precisa, né? Seja por uma necessidade, por um problema para ser resolvido, seja por uma dor que a pessoa está passando. Sim. E a forma como a pessoa vai te recompensar é com dinheiro, porque é a moeda de troca vigente do nosso mundo hoje. Sim. Então, é sobre valor, não é sobre preço. Sim, né? exato. E a gente aprendeu que... Gente, é muito louco isso, né? De você
ser feio querer ganhar dinheiro, ser feio querer ser rico, ser feio ser ambicioso, né? Exato. Feio é você querer o que não é seu. Sim, Né? roubar. Feio é você roubar, feio é você se apropriar de algo que não é seu. Mas quanto mais a gente ganha e a gente distribui, seja em forma de pagamento de serviço, seja em forma de uma doação, seja em forma de qualquer coisa. Gente, a vida é movimento. É isso. Não, Né? e isso se torna abundante, porque é o que eu sempre falo. Eu só tive condição, por exemplo, nesse exemplo que eu te dei, de às vezes dar mentoria para as pessoas que precisam e não tem, porque tem pessoas que me pagam. Sim, exatamente. Porque senão não dava, não rola, entendeu? Não posso colocar um bolsista se não tem uma série de pessoas que Sim. me pagam, sabe? Então, são situações que elas são criadas a partir do ambiente onde o pagamento é efetuado, Sim, sabe? sim. E é muito importante você falar isso, mano, principalmente nesse seu meio, porque existe muito essa fantasia, né? Do tipo, profissional de saúde, ele se doa. É. Ele trabalha, velho. Ele trabalha. Tipo, é normal, gente. Ele Sim. trabalha, ele tem que ser muito bem remunerado, inclusive, porque não é um trabalho fácil, é um trabalho extremamente desgastante, que onera muito a pessoa, tira muito, né? Porque você tá se doando mesmo, Sim. sabe? Faz Tempo, parte energia, saúde, física, mental, exatamente, energética. sabe? E todo mundo que já, felizmente ou infelizmente, precisou estar um tempo no hospital, sabe que é um ambiente tenso. Sim, Sabe? Então, você estar naquele ambiente com recorrência, você fica tenso, sim. sabe? Então, aquilo te puxa uma energia, tem uma carga emocional diferente. Você tem que lidar com pessoas que estão emocionalmente abaladas, Sim. sabe? Então, tem muita coisa. E por isso que é tão importante essas pessoas serem bem remuneradas. Pra quê? Pra no final de tudo chegar na sua causa, que é elas poderem se cuidar. Sim, exatamente. Senão a conta não Se fecha. você não tem tempo, se você não consegue ter uma gestão da sua saúde financeira, como que você vai cuidar de você? Uhum. Né? E aí, se você não cuida de você, com que qualidade de assistência você vai cuidar do outro? Exato. Né? A gente brinca tanto com essa história de eu não iria num nutricionista que não come bem, obeso. Eu não treinaria com um personal sedentário. Uhum. Pô, você se permitiria ser cuidado por alguém que não cuida de si? Sim. Você vai no cardiologista, o cardiologista fumante, sabe? Que Sacou? sempre Que teve tem, muito, sabe? tem. Sabe? Eu, Manuela, não iria. Uhum. Né? Eu não iria. Mas então, eu falo muito isso, né? Você só pode doar para o outro o que transborda de você. Sim. Então, se você tá sem saúde, como que você vai dar saúde para o outro, sabe? E é muito também aquela coisa de você aprender a dizer não. Uhum. Porque é uma outra coisa que é comum do profissional de saúde, é chegar do trabalho e ainda ter que dar conta de tudo dentro de casa. Então, a gente, por essência, somos cuidadores. Uhum. Mas a gente, muitas vezes, não aceita ser cuidado. Porque não é só... Eu falo, cuide de si, cuide do outro e aceite ser cuidado. Sim. Saiba pedir ajuda e saiba aceitar a ajuda. Porque às vezes as pessoas te oferecem ajuda e você fala assim, não precisa não. Quando o que mais você precisava era ajuda. Né? E, cara, tem coisa mais linda do que uma pessoa querer te ajudar e você falar, nossa, eu preciso, eu vou aceitar. Uhum. Sabe? É bondade das duas partes. A pessoa que tá te oferecendo ajuda tá te oferecendo genuinamente. Sim. Mas você também entender que você precisa de ajuda e chegar em casa pro teu marido, pra tua esposa, pro teu filho e falar assim, cara, eu preciso da ajuda de vocês. Uhum. Porque se eu adoecer, ferrou. Né? Então, por isso que eu falo, não espere faltar saúde pra cuidar da saúde de vocês. E um ponto que eu queria que você entrasse, mano, que eu acho muito legal da sua história, é o ponto da sua descoberta ali, do seu despertar, talvez, dentro de todo o seu processo quando você ficou doente, né? Exatamente. Eu, por já ser uma pessoa que tem uma imunidade mais baixa, né? Porque por conta da doença autoimune, eu tomo uma medicação imunobiológica. Então, por isso que eu sou mais regrada, né? Eu fui pela dor. Eu tive que ter uma doença para entender que determinadas coisas eu não posso comer, que determinados excessos eu não posso cometer, né? E aí é autopercepção mesmo. Tipo, eu como pizza, mas tem determinado lugar que eu não como. Entendeu? Então, assim, eu precisei entender ali que eu precisava de ajuda. E aí, quando eu adoeci na pandemia, né, a gente achava que era Covid, porque foi abril de 2020,
Não era Covid, eu tinha uma infecção, peguei uma infecção por um fungo, que no Rio é super comum, e que depois eu conheci várias pessoas que tiveram, só que eu desenvolvi a forma mais grave por já ter essa condição de imunossupressão, né? E eu passei 15 dias internada no auge da pandemia, sozinha no hospital. Minha família não podia vir, aeroporto fechado, e mesmo se conseguisse, eu não ia submeter meus pais, que são idosos, a um voo de Maceió para o Rio de Janeiro para entrar no hospital. No ápice da pandemia. Né? Então, assim, foram 15 dias internada, com risco de vida, com o respirador do meu lado, no oxigênio, aquela coisa, entuba, não entuba, vai pro CTI, não vai pro CTI, né? E eu, graças a Deus, não precisei ser entubada, não precisei ir pro CTI. E um dos médicos lá, um grande amigo meu, chegou e falou: Manu, você só não foi entubada por 2 razões. Pelo seu condicionamento físico, né, cardiorrespiratório, e pela sua tolerância ao sofrimento, fruto da sua qualidade de vida. Né? A tolerância ao sofrimento que os esportes de longa distância me deram. Aquela coisa do, pra que correr tanto? Eu falei, ó, foi pra isso aí, ó. Foi pra isso. Pra na hora do perrengue eu aguentar. Né? Por isso que uma das minhas palestras também fala de resiliência. Né? Então, foi um processo muito profundo, porque depois, né, sei lá, 1 ano depois que eu comecei a revisitar aquele lugar na minha cabeça, na minha mente, e as pessoas perguntando, né, eu falei assim, cara, apesar de ter sido um momento aparentemente muito tenso, não foi um momento pesado. Tá. Eu lembro que eu peguei um Uber para ir pro hospital sozinha. Não tinha vaga, tá? Eu com plano de saúde caro, meu amigo falava, vai para tal hospital. Não vai que não tem vaga. Vai para tal hospital. Não vai que não tem vaga. Eu fui pro 3º ou 4º, que ele falou, não, vai para lá que já tem uma equipe te esperando. E eu tô indo para lá. A sorte que o hospital era perto da minha casa, mas assim, eu peguei um Uber. Eu desfalecendo, sem conseguir respirar direito. Peguei um Uber. Você acha que ia ter ambulância? Imagina. Mas assim, em momento algum achei que eu ia morrer, em momento algum... Eu não sei, eu acho que naquele momento veio uma força que nem eu sabia que eu tinha, né? E quando o meu amigo chegou no hospital, que eu já estava lá, ele entrou todo paramentado, né? Porque até então não era Covid, mas sabia-se lá, né? Eu internei dia 1º de maio de 2020. Aí quando ele entrou, ele falou assim... Tipo, você quer alguma coisa? Eu quero um abraço. Ai, tadinha. Eu não tive visita, né? Ele era a única pessoa que ia me visitar. Ele foi me visitar ali, sei lá, os 4, 5 primeiros dias. E uma amiga médica que descobriu que eu estava internada lá e ela trabalhava lá, foi me visitar. Um técnico de enfermagem que trabalha comigo, que também trabalha. Então, minhas visitas foram todas essas, assim. Graças a Deus, né? Então, foram 15 dias muito... solitários, entre aspas, porque eu tive muita gente ao meu redor, né? A família inteira muito preocupada e eu que ligava para dar forças para ele, porque começava a caminhar, eu ia caminhar com o fisioterapeuta, falava, ó, já fiz tantos quilômetros, vocês já fizeram quanto? Então, assim, foi um momento muito profundo, tá? De me entender também, de entender vários processos ali que eu estava vivendo. Tinha saído de uma separação tinha pouco tempo também, mudança de casa, tudo isso junto. E disso aí, tipo, eu estou ganhando 6 meses para repensar o que eu quero da minha vida. Então, eu falo sem romantizar uma doença, claro, né? Foi um momento difícil, foi um momento de sofrimento, foi um momento ruim, mas que me deu um presente. E que, às vezes, a gente fica pedindo algumas respostas para Deus, para o universo, para seja lá o que você acredita, mas nem sempre a gente está desperto para escutar a mensagem. Às vezes a resposta está do teu lado. E você não enxerga porque você prefere enxergar o copo meio vazio do que meio cheio. Então, ali eu entendi que, putz, isso é um presente. Preciso ressignificar isso. E como é que eu vou ressignificar isso? É levando qualidade de vida para as pessoas. Por quê? Por causa de uma frase que você me falou e que hoje eu tomei ela para mim, porque você falou ela para mim. A qualidade de vida salvou a minha vida. Que legal, eu lembro dessa frase. Eu lembro quando lembra disso? Lembro. Quando você falou aquilo, eu falei, putz, é isso. É exatamente isso. Então, é por isso que, assim, se a qualidade de vida salvou minha vida, eu entendo como missão difundir qualidade de vida para tantas outras pessoas. Porque por mais que a gente saiba o que a gente precisa fazer,
é um óbvio que a gente precisa falar o tempo O inteiro. tempo inteiro. E precisa ser lembrado o tempo inteiro, né, Manu? Porque quantos casos, às vezes, a gente não percebe de pessoas que passaram por doenças também terríveis e tiveram momentos de introspecção que foram extremamente importantes, mas, às vezes, a pessoa, por conta do movimento da vida, ela se perde de novo. Se perde de novo. Então, é sempre uma... A busca tem que sempre ir pra voltar ali e se conectar com você o tempo todo. Sim. Tipo, pera, essência. Calma, é aqui, é aquele lugar que eu me encontrei. Exatamente. Foram aquelas respostas que eu recebi, né? E a partir dali você fala, que aí entra nos valores, tá, beleza. Isso aqui tem valor, isso aqui eu não vou fazer, faz sentido, não faz sentido. E aí você começa a ter decisões mais assertivas, Sim. sabe? E é muito louco, né? Porque semana passada eu fiz um post. Uhum. Eu estava vendo um relatório da OMS do ano passado, o último relatório que saiu, né? Do levantamento de causas de morte. Então, assim, já é sabido há muitos anos que a principal causa de morte no mundo são as doenças cardiovasculares. Né? E junto com elas, outras doenças que juntas são responsáveis por 3/4 das mortes que acontecem no mundo por ano. Tá. E são todas doenças de causas evitáveis. Né? Que os fatores de risco são obesidade, sedentarismo, tabagismo, consumo excessivo de álcool, pressão alta, aumento de colesterol, aumento de açúcar no sangue. Então, assim, isso é sabido pela população geral, não é pela Manuela, que é enfermeira, nem por doutor XYZ. É sabido pela população geral. Então, se você sabe que você pode morrer de algo que você pode evitar ou postergar, por que diabos a gente não faz isso? Né? Aquela coisa do, não vai acontecer comigo. Não sei, tá com a pressão bombando lá na PQP e come coisa salgada escondida. Escondida de quem? De você mesmo, né? Tipo, cara, pô, a verdade escancarada na sua assim, cara. Eu já me vi numa situação, às vezes eu sou, assim, a gente tenta, né, não ser grossa, não ser mais incisiva, mas assim, eu já me deparei com uma situação de estar numa enfermaria onde tinha um paciente que ia passar por uma cirurgia de amputação por conta de diabetes, né? Serviço público, hospital público, isso é muito comum, muito comum. E aí eu entro na enfermaria e o paciente está comendo biscoito recheado. Quando ele me vê, ele esconde o biscoito recheado. E a minha reação foi assim, foi muito espontânea. Eu falei assim, mas você tá escondendo de quem? Quem tá doente é você, não sou eu. Eu tô bem aqui. Assim, parece... Aí pode ser que a gente tenha alguém que fale assim, nossa, mas que... Mas, gente, é choque de realidade. Eu tô lidando com um adulto, lúcido e orientado. Exatamente. Que tem autonomia de fazer suas escolhas, sabe? Eu falo isso pros meus pais. Que está agindo como uma criança. Eu falo isso pros meus pais. Eu falo, olha, enquanto vocês forem lúcidos e orientados e tiverem autonomia para fazerem suas escolhas, para tomarem as decisões de vocês, eu não vou interferir. Sabe? Quem sou eu? Exato. Eu sou filha, não sou mãe nem pai. Sacou? Agora... Então, assim, eu não tenho muita paciência. Confesso pra você que para algumas coisas eu não tenho muita paciência. E não é... Um dia desse eu tava conversando com um amigo e falando exatamente isso. Eu falei assim, cara, eu vou te dar um esporro. E você sabe que não é um esporro pelo simples fato de dar esporro. É um esporro porque, porra, eu gosto de você pra cacete, você é minha amiga. Sabe? Quantas vezes eu vou precisar falar isso pra você? Né? Então, às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais incisivo. E eu sei que não é isso que vai fazer o outro mudar, sabe? O mais triste é isso. Mas talvez plantou uma sementinha em que em algum momento aquilo possa fazer aquilo sentido. toque a pessoa em algum momento. Não. Então, a gente acaba falando de qualidade de vida muito mais de saúde, porque sem saúde você não faz todo o resto. Sim. Não adianta você ter dinheiro se você não tem saúde. Não adianta você ter tempo. Tá cheio de gente com tempo internado no hospital. Sim. E aí? Tá lá, deitado. Mas eu não tenho tempo para parar e cuidar da minha saúde. Então tá, se você não tiver uma hora, o teu corpo vai fazer você parar. Conhecemos milhões de casos. Vários casos, né? Então é um puxão de orelha mesmo, sabe? Porque não adianta você buscar qualidade de vida e ficar só, eu quero ter mais qualidade de vida, eu quero ter mais qualidade de vida, mas o que você tá fazendo? É aquela velha história, querer não é poder. Se você ficar só querendo, você fica só querendo. Então, você precisa executar, sabe? Até onde isso te incomoda o suficiente para fazer um movimento, sabe? Precisa ser... Tem as pessoas que chegam no limite da dor.
sabe? Se dá pra fazer antes, por que não? Né? E acho que tem muito a ver se você tem essa dificuldade de se inserir num ambiente de pessoas que fazem esporte, de pessoas que têm uma qualidade de vida diferenciada, vai plantando, né? Vai buscando. Você não precisa fazer isso sozinho. É muito difícil você acordar de manhã e falar, puta, eu vou correr. Às vezes tá chovendo, às vezes tá frio. Pô, mas então se você percebeu que gosta de corrida, por que você não entra num grupo de corrida? Exatamente. E Sabe? assim, não tenho tempo. Cara, sobe a escada do teu prédio, desce a escada do teu prédio, chega no trabalho, sobe a escada ao invés de pegar o elevador. Vai pegar um transporte público, salta um ponto antes ou um ponto depois para ir caminhando, sabe? Porque não é só o exercício físico, não é só o movimento, é um momento que você tem para você, inclusive. Exato. Para você ir organizando as ideias na cabeça, para você entrar num flow ali que talvez vai trazer um insight que você não tenha se dado conta, né? É você chamar uma vizinha para começar um esporte novo, Gente, sozinho ninguém faz nada. Ninguém faz nada, é muito sozinho difícil. Ninguém faz nada. Então, se você pode fazer acompanhado, né? É muito mais fácil. O grupo, ele te empurra. O grupo te empurra, porque é aquele dia que você acorda e fala assim, pô, eu não quero. Você fala, aí você recebe uma mensagem do amigo, tipo, pô. A gente tem um treino lá no Rio que é 4 horas da manhã no aterro do Flamengo, né? Não é o treino mais saudável do mundo, porque a gente sabe que acordar 3 horas da manhã pra treinar não é a coisa mais saudável do mundo. Mas nem sempre vai ser tudo 100%, né? É um momento que a gente tem o aterro do Flamengo fechado pra gente, então tem segurança, não tem trânsito, não sei o quê. E eu faço isso uma vez por semana, não faço mais do que uma vez por semana. Então, cara, 3 horas da manhã, quando o despertador toca, que eu falo, será que eu... Tipo, mentira. Aí eu falo... Aí quando eu acho, já tá todo mundo, bom dia, bora. Aí você vai, entendeu? Mas imagina se você tiver que acordar 3 horas da manhã sozinho, você não vai. Esquece. E tem dias que eu não vou, sabe? Assim, tem dias quando eu percebo que eu realmente tô muito cansado, não vou. Consciência corporal. Sabe? Mas com o grupo é muito mais arrasta, fácil. Meu. Te arrasta. É igual pra fazer um curso de algo diferente. Sim. Pô, vamos comigo, vamos fazer um curso disso. Vamos ver qual é dessa parada aqui. Pô, todo dia tem coisa nova aberta aí pra você experimentar, né? Por que não, né? Por que não? Manuzinha, estamos encerrando o nosso podcast aqui. Caraca, que rápido. Pois é, o papo tá bom. Mas antes de encerrar, eu sempre faço um momento bate-bola, jogo rápido. Ai, meu Deus do céu. E aí você pode pegar as capes pra te ajudar. Ixi, esse momento aí não foi ensaiado não, hein? É sempre de surpresa. Vou fazer umas perguntas e se elas estão dando beijinho. Toda vez que eu vejo coisa de capivara, eu lembro eu vou pra ela. A gente já virou um clássico, né? Tô correndo, passo pelas caipivaras. Não é caipivara, gente. Capivara. É capivara. Lá na lagoa, só lembro de você. São perguntas rápidas e objetivas. Então, o que vier à sua mente... Tipo, momento Marília Gabriela. Exatamente. Tipo, pôr meu óculos assim, por quê? Por quê? Até Belchior tá rindo ali. Exatamente. Até várias, né, celebridades. Maria Gabriela, Belchior. Tipo, meu, aqui tá demais hoje. Bom, vamos lá. Uma pessoa que você se inspira. Ai... Gente, tem tantas pessoas que eu me inspiro. Pode ser mais de uma, mas tipo, que te vier à mente, assim. Cara, o Joel, né, nosso mentor, eu acho que a gente só tá aqui hoje por causa dele. Esse livro só saiu por causa dele, né? Não só por causa dele, mas ele foi o grande incentivador, né? Cara, eu gosto de dizer que os meus maiores ídolos são os meus amigos. Então, eu tenho muitos amigos de quem eu me inspiro, principalmente meus amigos do esporte, né? Que são pessoas que são melhores do que eu naquilo, né? E que eu me inspiro neles, né? Eu tenho vários amigos, tenho um casal maravilhoso lá do Rio, que é a Nadjala e o Rodrigo, que são pessoas maravilhosas, Maria, Serginho, Rafa, a Sabrina, que é uma amigona agora que vai correr o Ultraman, tá todo mundo... Pô, ela vai correr o Ultraman, mas o grupo se juntou para dar um apoio. Bernardinho, grande treinador, que eu tenho o prazer de treinar na mesma assessoria que ele, ter aprendido muito mais para além daquele Bernardinho que a gente vê. Nossa, tem tanta gente que eu me inspiro, né? Muita gente. Eu tenho um primo que é do esporte. Eu me inspiro em muita gente do esporte. Porque o esporte, eu falo que eu aprendi quase tudo no esporte. Ou tudo que eu aprendi no esporte eu levei para a vida. Legal.
Então, eu prefiro ter os meus ídolos, os meus amigos como os meus maiores ídolos. Top. Algo que te faz acordar todos os dias e continuar mesmo nos dias difíceis. Cara, saúde. Saúde. Ter a saúde plena é o maior bem que a gente pode ter hoje. Porque eu já tive a experiência de não ter saúde. E sem saúde a gente não consegue mais nada. Por isso que eu falo que saúde tem que ser o primeiro pilar se você busca uma vida com mais qualidade. Top. Um mantra, uma frase. Qualidade de vida salvou a minha vida. Boa. Boa. Manda um beijo pra quem te mandou essa. Se a Manu de hoje, Manu Rios de hoje, passou tudo que passou, toda essa questão das suas dificuldades, da sua doença, né? Esses momentos de solidão que você deve ter crescido absurdamente, como você sempre conta. Palestrante, escreveu livro, nem imaginava escrever livro. Fosse mandar uma mensagem para uma Manu lá de trás, a Manu lá de Maceió. O que ela falaria? Nossa! Essa pergunta é sempre difícil, né? A gente ouve as pessoas respondendo e... Cara, eu acho que eu diria assim... Segue apesar das críticas. Não se contamina com o que as pessoas criticam sobre você. Boa. Só segue a sua intuição. Top. E uma frase, um pensamento, uma ideia que te remeta sobre talento. Sobre talento? Não se prenda a ser uma única coisa. Somos seres múltiplos e você pode ser quantas coisas você quiser e mudar a qualquer momento. Porque somos seres em movimento constante. Muito bom. E é verdade, a gente sempre está numa eterna, como diria a música, metamorfose ambulante. Exatamente. Então, eu acredito plenamente nisso também. Manuzinha, para as pessoas te encontrarem, aonde que elas te encontram? Fala aí. Meu Instagram, @ManuRios_, que é aquele tracinho embaixo, AL. Lá tem um link na minha bio, né? Para vocês comprarem o meu livro, A Saúde Está Doente, Como Sair da Exaustão para uma Vida com Mais Qualidade. Lá tem meu contato, se você quiser entrar na minha turma de mentoria, se quiser entrar no meu grupo de WhatsApp, se quiser me contratar para palestras. Também tem um LinkedIn, que é Manu Rios, e só jogar meu nome lá, que vai aparecer um Manu Rios lá, que é ator e contratado pelo Almodóvar, não sou eu, mas tem a Manu Rios, enfermeira, escritora, que tá lá. Então, qualquer dúvida pode me procurar lá, pode me fazer perguntas, estou aberta, sou eu mesmo que respondo, e para mim será um prazer enorme poder ajudar vocês. Show de bola, muito bem. Manu, muito obrigada pela sua presença aqui, adorei nosso papo, maravilhoso. Obrigada a presença desse trio. Tamo junto. Foi um prazer enorme, essa é só a primeira de muitos. Com certeza, muito sucesso, muito sucesso. Se você gostou da Manu, então não esquece de procurar ela, seguir ela, comenta aqui o que você achou do papo e já se inscreve no canal. Se você não é inscrito, ativa o sininho, porque toda semana tem podcast novo com essas histórias incríveis que eu trago por aqui. Então sempre fica ligadinho, te vejo no próximo TalentoCast. Aquele beijo,